Olá, minha querida, seja bem-vinda ao 23º dia do nosso propósito de 31 dias de edificação pessoal. O nosso tema hoje é: ore pela cura dos seus sentimentos. A palavra de Deus nos diz em Isaías, capítulo 38, versículo 17: Eis que foi para a minha paz que eu tive grande amargura. Tu, porém, amastes a minha alma e livraste da cova da corrupção, porque lançastes para trás de ti todos os meus pecados. Nesses 3 últimos meses, conversando com diversas mulheres de estado civil, posição social, aparência diferentes, mulheres que a única coisa que têm em comum é que todas se dizem cristãs. Vou citar 4 situações diferentes que nos levam ao motivo da oração de hoje. Primeiro, uma mulher que tem problemas sérios de relacionamento com Deus porque sente que foi injustiçada por Ele. Na infância, foi submetida a todo tipo de abuso e humilhações. Hoje, mesmo estando dentro da igreja, batizada e desenvolvendo o ministério, com muito pesar e até com certo receio, confessa que sempre se perguntou onde Deus estava quando tudo de ruim acontecia na vida dela. Outra, muito triste e decepcionada, conta que não consegue mais crer de todo o coração, desde que investiu toda a sua fé e devoção na cura de um filho, na certeza que experimentaria o milagre de Deus, viu seu filho de 14 anos morrer em seus braços vencido por um câncer. Outra, que nascida e criada na igreja, decidiu fazer tudo certo. Casou virgem com o primeiro namorado, um homem cristão que havia conhecido dentro da igreja. Orou, jejuou, fez propósito, casou com o sonho de construir uma família perfeita até o dia que foi trocada por uma mulher mais velha, totalmente o oposto de tudo que ela era. Uma mulher nada a ver com Deus. Ainda uma outra que depois de fazer várias campanhas na igreja pedindo a Deus que realizasse seu sonho de ser mãe e dar ao marido o filho desejado, recebe a dolorosa notícia que seu marido vai ser pai do filho de uma garota de pouco mais da metade da sua idade. Essas são algumas das muitas terríveis histórias de mulheres comuns que estão na presença de Deus. Elas creem, querem servir a Deus de coração, na maioria do tempo, mas não conseguem perdoar completamente e aceitar o amor de um Deus que permite tantas decepções. Não pretendo dar hoje explicações para o que não se explica. Eu não tenho todas as explicações. O apóstolo Paulo nos diz que hoje vemos como quem vê em espelho. Não existe um espelho 360. Vemos hoje em partes, mas um dia conheceremos como somos conhecidas. Ou seja, não sabemos tudo, não temos todas as respostas. Mas uma coisa é muito importante que todas entendam: permissão de Deus é diferente de vontade de Deus. Muitas mulheres que sofreram decepções, e talvez esse também seja seu caso, talvez você esteja lutando para servir a Deus em meio a tantas amarguras e já pensou, por que Deus não entra na causa e não muda a minha história? No caso de uma mulher abusada na infância, ou que viu o filho morrer de câncer, ou a que viu seus sonhos se desfazer, ou a que teve a humilhação de ver a amante dar o filho ao marido que ela não conseguiu ter, eu sei que são sentimentos terríveis, mas nenhum deles podemos dizer que foi a vontade de Deus. A vontade de Deus é boa, perfeita e agradável. Então, se o que está acontecendo não é bom, perfeito e agradável, não é a vontade de Deus, mas sim a sua permissão. Por exemplo, um dia eu estava no velório de uma criança de 4 anos que havia morrido de meningite. Uma senhora consolava a mãe, dizendo que aquela era a vontade de Deus. Vontade de Deus é que nem houvesse doença na terra. Era permissão pela sucessão de escolhas do homem. Deus respeita nossas escolhas. Ter fé em Deus é crer que, apesar das muitas tristezas que passamos às vezes, e de muitas vezes as coisas saírem do controle, que apesar de nós não entendermos muita coisa, podemos crer que do pior Deus sempre nos livra. Ao invés de lamentar e perder o seu melhor, agradeça a Deus porque Ele jamais te abandona. Analise os muitos sofrimentos da sua vida. Se você não fosse uma pessoa de Deus, ainda estaria de pé? Hoje vamos orar pedindo a Deus a cura dos nossos sentimentos. Sabe esses fios que ficaram soltos? Essas perguntas sem respostas? Essas tristezas que muitas vezes passam por sua mente, pensando que tudo poderia ser diferente se Deus quisesse? Tudo seria diferente se a humanidade tivesse feito diferente. Se você tivesse feito diferente. Não culpe a Deus por nada, mas agradeça porque mesmo nos piores dias Ele jamais te abandonou.
Ele estará sempre com você. Que você receba hoje a cura da alma, a cura dos sentimentos. Peça a Deus isso. Senhor, venha curar meus sentimentos, até aqueles que eu nem sei que são doentios, mas que sempre roubam a minha alegria. Ore a Deus para que cure as dores da sua alma, te dando forças para recomeçar quantas vezes forem necessárias e seguir sempre em frente. Vamos orar. Que Deus te abençoe.